Paz do Senhor, irmãos amigos, cumprimento vocês desejando que todos estejam bem. Eu sou o pastor Joel Arredondo e venho neste vídeo a fazer a terceira parte do tema depressão, que comecei tratando nos dois vídeos anteriores. No último vídeo falei sobre 17 sintomas que uma pessoa com depressão pode apresentar. E, aliás, se alguém tem 3 ou mais destes sintomas por mais de 2 semanas, então deve se preocupar, porque pode estar sofrendo de depressão. Agora, para continuarmos com este tema, eu quero lhes falar um pouco sobre o meu testemunho, que tem a ver com a depressão. Antes de eu morar aqui no Brasil, eu morava na Espanha, morei lá 5 anos. Os últimos 2 anos trabalhei no exército espanhol, mas o tempo todo que estive na Espanha eu sofria de depressão. Se bem que não sabia, só fui saber já faltando pouco tempo para sair da Espanha. Os últimos 2 anos trabalhei no exército espanhol e mais ou menos no último ano assim eu sofri uma lesão nas pernas que não me permitia correr, caminhava com dor, com dificuldade, e isso me afastou do trabalho por um bom tempo. E aí me afundei ainda mais na depressão, de tal forma que tive que me consultar com uma psiquiatra. Me diagnosticou depressão mesmo, me mandou um monte de medicamentos de tarja preta e, bom, ao final não acabei tomando. Mas mais para frente aqui no vídeo vou contar para vocês como eu consegui sair daquilo e mesmo sem precisar tomar medicamentos. Depressão é um termo que não aparece na Bíblia, mas a Bíblia sim tem escritos e versículos que nos falam sobre pessoas que sofreram de depressão, e isto podemos vê-lo pelo que diz. No Salmos capítulo 18, versículo 4 diz: Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas de morte. Não era uma tristeza normal, eram tristezas de morte, profundas. Aqui o salmista diz que foi cercado por essas tristezas de morte. Salmo 119, versículo 28 diz: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A minha alma consome-se de tristeza, estava sendo consumido pela tristeza. É o que a depressão faz, consome a vida de uma pessoa. Jeremias capítulo 8, versículo 18 diz: Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Jeremias nesse momento estava desejando achar consolo para sua tristeza, demonstrando-nos que não era uma tristeza passageira, uma tristeza de meio-dia, de um dia, era uma tristeza mais profunda e ele estava desejando encontrar consolo. Provérbios capítulo 17, o versículo 22 diz: O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. A tristeza que faz secar os ossos não é uma tristeza normal, é depressão. A depressão seca o ser da pessoa, seca seu emocional, seca seu físico, seca seu espiritual. E é isso que nos relata aqui o escritor. Salmos capítulo 31, versículo 9 diz: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Aqui o salmista diz que estão consumidos de tristeza os olhos, a alma e o ventre. Ele está aqui se referindo a todo o seu ser sendo consumido pela tristeza, que não é outra coisa senão a depressão, o que eles estavam experimentando. E assim foi escrito na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, inclusive, ele também experimentou tristeza profunda, se bem pela Bíblia não podemos dizer que ele experimentou depressão, mas sim tristeza. Em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 39, ali fala
quando o Senhor levou seus discípulos ao Getsemane e foi orar, e diz que ele começou a entristecer-se muito e que era uma tristeza até a morte, porque ele sabia o que iria acontecer. Então ele experimentou tristeza profunda, se bem não foi depressão, mas por causa do Senhor ter passado por tudo isto, nós podemos identificar-nos com ele. Tem pessoas, ou a pessoa que está sofrendo depressão diz, pensa, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Mas o Senhor Jesus sim, porque Ele, sendo Deus, se tornou homem, e como homem participou de tudo que um homem participa, até da tristeza. Então o Senhor nos entende, o Senhor sabe o que é estar triste e sabe o que é ter uma tristeza profunda, o que é estar deprimido, e Ele pode nos ajudar por esse motivo. Também a Bíblia diz em Isaías 53:3, falando de Jesus profeticamente, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Outra versão da Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado em quebrantos, era um homem que sabia o que é sofrer, e sofrer de muitas formas. Então sim, podemos nos identificar com o Senhor e Ele pode se identificar conosco. Ele sabe o que é sofrer mesmo. É importante ressaltar que estes homens, mulheres que a Bíblia apresenta, que a Bíblia ensina, não eram super-homens, não eram super-mulheres, eram homens que nem você e que nem eu. Em Tiago, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a paixões como as nossas, e que mesmo assim ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E ao término desses 3 anos e meio, ele orou de novo para que chovesse, e choveu. Então o que a Bíblia nos esclarece é que Elias era um homem como qualquer outro, que nem você e que nem eu, não eram super-homens, não eram super-mulheres. É importante que nós tenhamos isto esclarecido para que não pensemos que eles estão numa posição inalcançável. Tudo que eles fizeram em Deus é possível, e o que eles sofreram, pois também é possível de sofrer, mas assim como o Senhor ajudou eles, pode ajudar-nos a cada um. Em 1 de Reis, o capítulo 19, ali nos fala um pouco mais sobre Elias. Se você é um leitor da Palavra de Deus, deve conhecer as histórias de Elias, tudo o que ele fez, como Deus o usou. Mas aqui neste capítulo 19 se nos relata de uns sintomas de depressão que ele apresentou. Ele teve uma grande vitória, orou e caiu fogo do céu, e Deus se manifestou, e Deus o usou para executar seus juízos sobre os profetas, os falsos profetas de Baal. E era uma grande vitória, era para estar alegre, estar feliz. Mas Jezabel, a esposa do rei Acabe, quando ficou sabendo disso, ela ameaçou, mandou ameaçar Elias, dizendo: Elias, eu vou te matar. Quando Elias soube disso, ele ficou com medo e saiu fugindo. E o primeiro que ele fez foi despedir seu servo, despedir aquele rapaz que o ajudava, que o acompanhava. Ele queria ficar sozinho e ficou mesmo assim. Do mesmo jeito que uma pessoa com depressão quer. Ela quer ficar sozinha, ela não quer ter companhia, não quer falar com ninguém, não quer que ninguém fale com ela, quer ficar sozinho. E Elias assim ficou. Depois Elias foi por um caminho e se assentou na beira de um caminho e sentou embaixo de uma árvore, de um zimbro. E ali ele reclamou com Deus. Talvez você tenha reclamado com Deus. Todos em algum momento temos feito isso, e ele falou: Senhor, basta, tira a minha vida, porque não aguento mais. Estão me perseguindo, vão me matar e não quero mais. Elias desejou a morte,
Pensamentos de morte, de suicídio, são característicos de uma pessoa com depressão, porque ela já não encontra mais sentido para a vida. Então pensa que a saída é morrer, é se suicidar ou ser mortos. Como Elias não queria se suicidar, mas ele pediu ser morto, pediu para que Deus o matasse. Ali sentado, triste, reclamando com Deus, ao final ele adormeceu, dormiu ali naquela beira do caminho, mas Deus nos ama e mandou um anjo para que acordasse Elias, e quando Elias acordou, o anjo havia preparado comida, tinha preparado pão, tinha uma bacia com água e falou: Elias, levanta-te e come. Algo bem particular, de que Deus mandou um anjo para cuidar de Elias nesse momento. Elias sentou, comeu tudo aquilo e dormiu de novo. Estava muito triste mesmo. Estava com depressão, estava deprimido, e o sintoma que nele se apresentou com mais força foi o sono. Queria dormir somente. Mas Deus, que é paciente, amoroso e misericordioso conosco, mandou o anjo de novo, acordou Elias de novo, preparou mais comida, mais água e falou: Elias, levanta-te e come, porque ainda tens muito caminho pela frente. Elias comeu tudo aquilo, se sentiu fortalecido e levantou para seguir o seu caminho. Algo importante é que uma pessoa que está com depressão normalmente não se importa com a comida que come, não procura ter uma alimentação saudável, normalmente come besteiras, come em qualquer horário. Quando eu estava com depressão, eu experimentei isso. Eu comia muitos bolos, estes bolinhos Ana Maria, desse tipo de comida, assim, bolinhos, bolachas, e eu não tinha vontade de comer outras coisas. Eu também não tinha vontade de levantar-me e preparar um almoço, um alimento para mim, bem feito. Eu comia besteiras e a minha saúde foi muito prejudicada, ganhei peso, fiquei gordo e cada vez estava pior. Então, um ponto importante é se alimentar saudavelmente. Comer alimentos saudáveis ajuda bastante para sair da depressão. Então, é muito importante alguém que esteja sentindo esses sintomas se preocupar por comer bem. Depois Elias se levanta e caminha durante 40 dias. O exercício é muito importante também para sairmos da depressão. Alguém com depressão não quer fazer exercício, não quer correr, não quer nadar, não quer andar de bicicleta, não quer nada mesmo, quer ficar sentado ou deitado numa cama, num sofá, assistindo, mas não quer fazer nenhum tipo de atividade. Isso aconteceu comigo, eu experimentei. Elias foi caminhando até chegar ao monte de Horebe. O que Elias não sabia é que Deus já estava tratando com a depressão dele, com o problema dele. Só que Elias não sabia e começou a tratar desde que enviou o anjo, com comida, com cuidado, com exercício. E ao final Elias chegou lá naquele monte Horebe e se escondeu numa caverna, porque ele queria sumir mesmo já, queria morrer. Mas diz a Bíblia que houve um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto, Elias o percebeu. Também diz que houve um grande fogo, mas Deus também não estava no fogo. Depois houve um vento muito forte, mas Deus também não estava naquele vento. E depois de estas três coisas, Elias ouviu uma voz agradável, ouviu um vento calmo, agradável, e ele sentiu que Deus estava ali. Então Deus se apresenta e fala com Elias, e Deus poderia ter ficado bravo: olha, Elias, olha todas as coisas que eu fiz com você, todas as vitórias que eu te dei, como é que você está aqui prostrado e se arrastando? Ele poderia ter feito isso, mas o Senhor é muito bom e Ele nos entende.
E ele sabia que Elias estava deprimido e que ele não iria suportar uma repreensão. Então a única coisa que o Senhor diz para Elias é: Elias, o que você está fazendo aqui? E é uma pergunta que faz Elias refletir, e ele pois coloca todos os sentimentos para fora e: olha, Senhor, foi o último que sobrei, o último homem de Deus, estão me perseguindo, querem matar-me, todo mundo me odeia, ninguém me ama, o mundo não tem salvação. Mas o Senhor diz: Elias, não é assim como você está pensando. Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz: Elias, olha, eu tenho 7.000 homens em Israel que não dobraram seus joelhos perante Baal e que se guardaram para mim. Ou seja, você não está sozinho. E eu estou cuidando de cada coisa. Depois diz Elias: vai para o deserto, mas vai por outro caminho diferente do qual você veio, pelo qual você veio. Ou seja, não vai voltar pelo caminho da depressão, você vai voltar pelo caminho da restauração. E ele diz: você ainda tem que ungir um rei, ainda tem que ungir um profeta, ainda você tem muitas coisas para fazer, Elias. Amado irmão, amigo, se você está sofrendo depressão e está com esses pensamentos, o que o Senhor lhe diz é que Ele ainda tem coisas para fazer com você. Sua vida não chegou ao fim, de nenhuma forma. Mas foi muito importante para Elias ter falado com Deus. Sem falar com Deus, é impossível ser restaurado, é impossível ser curado de depressão ou de qualquer outra doença. O segredo mesmo é o relacionamento com Deus. Temos os médicos agora, psiquiatras, psicólogos. Se você sente que precisa de ajuda de algum destes profissionais, claro, procure essa ajuda. Mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, obedecendo a este versículo, você deve procurar ajuda espiritual para seu problema de depressão, e você vai encontrar essa ajuda em Cristo, o Senhor. Agora leamos o que diz os Salmos 34, 2. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Deus é quem traz alegria para os oprimidos, somente. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas o segredo é: busquei o Senhor, buscar o Senhor. Buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor lendo a sua palavra, buscar o Senhor vindo para a igreja. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, porque Deus responde a todo aquele que o busca. E livrou-me de todos os meus temores. A depressão também se caracteriza por fortes sentimentos de medo, e o Senhor pode nos libertar desses sentimentos de medo. Diz também no Salmo capítulo 34, versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Felicidade somente é possível em Cristo, em mais nada, em mais ninguém. As pessoas hoje colocam a sua felicidade nas coisas do mundo, no dinheiro, na fama, na realização pessoal, mas nada disso. Tem pessoas com muito dinheiro que estão sofrendo de depressão. Tem pessoas que podem fazer qualquer coisa, viajar para qualquer país, comer o que eles queiram. Mesmo assim, estão sofrendo com a depressão. Por quê? Porque este versículo nos diz como é que funciona. Que feliz é o homem que se refugia no Senhor. Somente a felicidade está no Senhor. Salmos capítulo 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos,
e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Assim como Elias falou com Deus, você fale também com Deus. E se precisa gritar, pois grite. Se precisa chorar, chore. Mas busque ao Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor. Salmos 34, 17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor nos ouve e nos livra das nossas tribulações, temores e problemas. Confie, acredite nisto. Salmos 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você precisa quebrantar seu coração para que o Senhor esteja perto de você, para que você possa buscá-lo e achar a saúde para a sua alma, para a sua vida. É muito importante tudo isto, amados irmãos e amigos, de nós confiarmos unicamente em Cristo. Então, se alguém faz um tratamento para a depressão, tá bom. Se toma medicamentos e receitam, tá bom. Mas sempre vai estar preso às correntes do pecado. Se você quer se livrar da depressão, livre-se do pecado e você será liberto. Então arrependa-se, faça-se bautizar em nome de Jesus, acerte sua vida com Deus e Deus curará sua alma, curará seu corpo e trará bem-estar para você, para a sua família. E já para acabar, amigos, irmãos, quando eu estava sofrendo de depressão, eu comecei a sofrê-la justamente por haver-me ido para a Espanha, porque não era a vontade do Senhor que eu fosse para lá. Mesmo assim, eu fui teimoso, desobedeci, e muitas coisas vivi, experimentei, muitas coisas ruins, difíceis, e lentamente fui entrando na depressão, e já nesse último ano, pois foi pior ainda, mas principalmente foi por eu estar fora da vontade do Senhor. O último emprego que, como falei para vocês, foi no exército espanhol, era muito bom do ponto de vista humano. O salário era muito bom, eu tinha quase 2 meses de férias no ano, eu tinha 14 salários no ano, um salário cada mês, e em junho eu recebia mais um, e em dezembro eu recebia mais um adicional. Tinha seguro médico privado, seguro dental privado, tinha muitas coisas boas aos olhos dos homens, mas eu não me encontrei nesse lugar, eu nunca estive satisfeito. Mesmo eu sempre sentia algo que me faltava e fui me afundando na depressão, e isso que me faltava era obedecer ao Senhor. Eu estava lá, tipo que nem Jonas, fugindo, buscando fazer minha vontade, encontrar minha felicidade. Eu queria dinheiro, eu queria comprar casas, carros, eu queria muitas coisas desta vida. Mas o Senhor tinha outros planos para mim. E o Senhor me deixou fazer tudo aquilo. Mas eu entendi que longe do Senhor não existe realização, não existe alegria e não existe prazer. Quando eu entendi isto, eu tomei a decisão de sair do exército, tomei a decisão de sair da Espanha, vim para o Brasil, casei com minha esposa e não precisei tomar esses medicamentos. O Senhor me libertou, o Senhor me curou. Então hoje eu sou um vivo testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém. Talvez você está sofrendo de depressão porque não quer ou não tem querido obedecer ao Senhor. Eu lhe convido a obedecer ao Senhor, faça o que Ele quer. Os planos que o Senhor tem para a sua vida são muito melhores que os planos que você tem. Confie no Senhor, descanse no Senhor e você experimentará como é maravilhosa a sua presença, como é libertadora e como Ele cura nossa alma, nosso ser e nosso corpo. Bom, eu agradeço a vocês por terem assistido este vídeo e por terem assistido os outros vídeos. Meu desejo é que o Senhor Jesus les abençoe. Se alguém tem alguma dúvida, pois pode colocar ali nos comentários
E eu digo tudo isto para você porque o certo é cada coisa no seu lugar.